Dr. Gibbs, bem-vindo mais uma vez ao nosso evento aqui da Comissão de Formação do Comitê de Trauma da Abramed. Bem-vindo, Guilherme, se vocês quiserem se apresentar. E depois o Guilherme começa. Então eu sou Michael, de Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Boa noite para todos. Como sempre, é um grande privilégio para mim participar na discussão desse caso e vamos aprender juntos. Eu me chamo Guilherme Simeonato, sou residente do Programa de Medicina de Emergência da Universidade do Vale do Taquari, em Lajeado. Venho apresentar hoje sobre trauma pélvico, caso clínico que a gente teve recentemente aí no último ano. Começando então... Pode começar já, Guilherme. Perfeito. Mostrar um pouquinho do nosso serviço. A gente está referenciado aí numa cidade de 96 mil habitantes, somos um hospital de grande porte, que atende uma região de mais ou menos aí 350 mil habitantes. É uma região bastante densa, com cidades muito próximas. Temos residência médica em medicina de emergência, medicina intensiva, clínica médica, ginecologia obstetrícia, anestesiologia, pediatria, radiologia, oncologia e psiquiatria. O hospital conta com leitos de enfermaria adulto, maternidade, internação psiquiátrica, tem leitos críticos, sala vermelha também na emergência, né? UTI adulto, UTI pediátrica e uma UTI neonatal. Em construção, uma UTI cardiológica também, que vai ficar pronta a princípio aí na metade desse ano. No nosso serviço, a gente conta com emergencistas e residentes de medicina de emergência 24 horas por dia, 7 dias na semana. A escala é formada por 9 emergencistas e atualmente a gente tem 8 residentes em medicina de emergência. Um hospital porta fechada, somos a referência da região para neurologia, cardiologia, oncologia, né? Nefrologia, hematologia e cirurgia vascular e cardiovascular. Na nossa emergência, esses que estão passando nesse momento são os leitos de sala crítica, contemos 8 leitos de sala crítica, a sala anterior, sala de observação, com 10 leitos também. Temos 2 leitos de estabilização em sala vermelha, que são esses que estão aparecendo agora, além de uma sala de procedimentos, 3 leitos em pediatria, temos 2 leitos de isolamento e 3 leitos para atendimentos em psiquiatria. Uma observação importante do nosso serviço é que o atendimento inicial ao trauma é realizado 100% por médicos emergencistas. A gente não tem um plantão fixo na emergência aí de traumatologista ou cirurgia geral. A gente solicita a presença deles quando a gente acha necessário. Então, o atendimento inicial sempre acontece aí por meio do médico emergencista. O caso clínico que eu vou trazer hoje é de um acidente envolvendo uma paciente feminina de 16 anos. Ela veio trazida para a gente pelo SAMU depois de uma colisão entre uma motocicleta e um veículo de passeio. Uma cinemática gravíssima. No meio da cidade, os veículos estavam em uma velocidade considerável, mas felizmente próximo do hospital. Foi realizado a estabilização da pelve da paciente com um torniquete juncional e no APH realizaram 1 grama de ácido tranexâmico. Ela não recebeu nenhum volume no APH. Deslocamento rápido. No exame físico, nossa avaliação primária, não tínhamos nenhuma lesão sanguinante. Ela estava com a via aérea pélvica, protegendo bem, com colar cervical, saturando 100% com uma máscara de Hudson a 15 litros. Murmúrios vesiculares estavam bilaterais, o tórax estava estável, simétrico, nenhum sinal de enfisema subcutâneo. Tendendo a hipotensão, uma PA de 99 por 58, e bastante taquicárdica, com 165 de frequência cardíaca. Extremidades frias, um tempo de enchimento capilar prolongado, aí beirando 5 segundos. O abdômen estava normotenso e a pelve dela estava aberta com a presença desse torniquete juncional. O shock index na admissão dela deu 1,66. Apesar desse trauma relevante, aí na pelve estava em Glasgow 15, conseguia mobilizar os membros distalmente sem nenhum déficit motor ou sensitivo aparente. E o membro inferior direito dela estava desviado para medial. Algumas escoriações em glúteo e uma laceração púbica importante, com um pequeno sangramento.
Foi colocado no APH esse torniquete juncional, se não me falha a memória, pressionando a região da artéria femoral direita, onde tinha uma suspeita aí de lesão vascular. No ultrassom à beira-leito, o deslizamento pleural estava bilateral, tinha um pequeno derrame pleural à direita, nada muito significativo, e foi visualizado um borramento infrarrenal à direita também, mas sem nenhum líquido livre nos outros campos do efésio. Na avaliação secundária, crânio e face, nenhuma lesão significativa, algumas escoriações superficiais. O neuroeixo também estava sem estigmas de trauma, sem dor ou palpação de coluna, sem nenhuma instabilidade óssea gritante. O tórax estava simétrico, a ausculta estava limpa. Apenas algumas escoriações. Bastante mal perfundidas, extremidades frias e esse tempo de enchimento prolongado. O abdômen estava depressível, sem nenhum sinal de peritonismo, a pelve estava aberta, com o toniquete juncional aí fazendo a estabilização. Tinha uma laceração vaginal à esquerda e também uma laceração aí na região suprapúbica. Consideramos como uma fratura exposta de pelve. Nos membros superiores não tínhamos nenhum estigma de trauma relevante e nos membros inferiores mais relevante era o membro inferior direito rotado a medial, com algumas escoriações. No manejo inicial, as medidas que foram adotadas. Entramos imediatamente em contato com o banco de sangue, já solicitamos 3 unidades, inicialmente, 3 unidades de concentrado de hemácias, 3 unidades de plasma fresco, congelado, na extrema urgência. Conforme foi fazendo a reposição, iniciamos reposição de cálcio empírica também, deixamos pela suspeita de fratura exposta cefazolina e imunoglobulina antitetânica. E como a paciente estava com muita dor, a pelve estava muito rotada, inclusive este daqui é o escope aí do raio-x dela na admissão, para ver pelve bastante rotacionada, né? A gente acabou deixando uma solução de analgesia com ketamina 2 ml, 100 mg diluída em 100 de soro glicosado. Ideia inicial de correr essa solução aí em 45 minutos, 1 hora, para tentar deixar a paciente um pouco mais confortável. Tivemos um pequeno imprevisto nessa administração, o pessoal acabou entendendo de forma errada a administração dessa ketamina e foi administrada sem bomba de infusão, basicamente aí no flush a correr em 2 minutos. Pequena intercorrência, a paciente rebaixou um pouco, mas ainda protegendo via aérea. Não achamos naquele momento que fosse prudente a gente fazer uma sequência rápida de intubação e tentar proteger com o tubo. Ela estava protegendo bem, o choque ainda estava muito grande, não tinha recebido a reposição de hemoderivados completa, né? Achamos que estaria muito instável naquele momento para a gente intubar. Após um controle anestésico, uma melhor estabilização em sala vermelha, levamos a paciente para uma PAN-scan, fez todo o neuroeixo, crânio, coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombar, fez tomografia de tórax, angiotomografia, tomografia com contraste de abdômen e também tomografia com contraste de pelve. Além das radiografias dos membros inferiores, principalmente, que era onde a gente tinha mais dúvida aí de fratura. Foi mantido o torniquete juncional pélvico até manejo pela traumatologia no bloco cirúrgico e foi solicitada a avaliação aí da cirurgia geral concomitante, aí já pensando em algum trauma abdominal, já que no POCUS a gente tinha visualizado essa lesão renal. Trago aqui a tomografia de abdômen focando principalmente na pelve da paciente. A gente tem um scope aqui, como é que estava a junção, desnível importante, diversas fraturas, síntese pública completamente fora do lugar, que evidenciou aí uma fratura de pubis do ramo isquiopúbico esquerdo, uma fratura do pilar anterior do acetábulo direito com deslocamento ósseo, uma fratura cominutiva do pubis e do ramo iliopúbico em pelo menos 3 segmentos, com um importante desalinhamento
da síntese. Desarticulou completamente. Tinha edema aí nessa região de fratura e alguns focos gasosos de permeio. O rim direito tinha uma laceração importante, aí uma laceração grau 4, com um hematoma perirenal, que expandia até o retroperitônio. Teve também um extravasamento de contraste na transição da veia ilíaca externa para femoral comum direita, e um extenso hematoma de parede abdominal também. Essa paciente acabou sendo encaminhada, então, após as tomografias, quase que imediatamente ao bloco cirúrgico, junto com as equipes da anestésio, da cirurgia geral, traumatologia, obviamente, entrou junto, e foram solicitados pelos achados tomográficos uma avaliação da cirurgia vascular e também da ginecologia, entrou no bloco para avaliar essa laceração vaginal que foi evidenciada no exame inicial. No transoperatório, chocou mais um pouco, recebeu mais 2 unidades de CAD, 3 unidades de plasma fresco e 6 unidades de crio precipitado. O traumato acabou colocando um fixador externo de pelve supracitabular e tração na femoral esquerda. Pela vascular, foi explorada essa lesão, não tinha nenhuma evidência de lesão mais grave, o sangramento estava contido e acabaram resolvendo. A ginecologia também explorou a laceração vaginal e resolveu. O trauma renal, grau 4, foi tratado como conservador pela cirurgia geral. Essa paciente ficou internada mais cerca de 8 dias no nosso hospital em unidade de terapia intensiva, até uma melhor estabilização. E após isso ela foi encaminhada para referência clínica em alta complexidade de traumatologia, que é na cidade vizinha. Aqui a gente tem a imagem de como ficou a pelve na fixação. Infelizmente não tem imagens do pós do segundo tempo, porque ela não veio de volta aqui para o hospital. E este daqui é nosso caso clínico de trauma pélvico. Abro para discussão. Muito bom, Guilherme. Que caso, hein? Impressionante a gravidade. Do caso, assim, o manejo foi feito junto para falar, me chamou bastante atenção. A minha pergunta para ti, na realidade, é se tu tem algum detalhe a respeito do tipo de acidente, onde ela estava, era carro, era moto, porque isso não ficou muito claro para mim no início ali, se ela chegou com algum detalhe da cinemática do trauma, ou se, enfim, só chegou com essa informação de que era um acidente de carro, enfim, muito grave. Sim, se não me falha a memória, ela estava na garupa da moto, estava acompanhada do namorado dela e foi um trauma frontal. Ela estava de motocicleta, um trauma frontal contra um veículo de passeio, um carro. Enfim. Mas uma velocidade aí moderada a alta, pelo menos 60 km por hora. Foi, pelo relato do SAMU na chegada ao hospital, ela foi lançada aí a alguns metros de distância do local do trauma. Opa, desculpa, eu fiz uma pergunta e estava fechado. E tinha alguma informação sobre esse namorado? Ele chegou a se machucar? Foi levado também para o hospital? Sim, foi levado para o hospital, mas era um trauma mais superficial, nada muito grave. Inclusive ficou na sala de observação, não precisou de monitorização, leito crítico. Fez todo as tomografias, né? Mas era um trauma mais superficial. Não me lembro completamente se ele teve alguma fratura de membros, mas se teve, não foi nada muito significativo. Teve alta, talvez dentro das primeiras 24 horas. Beleza. Fale, Dr. Gibbs. Guilherme, então eu vou fazer uma resposta em inglês. That was an outstanding presentation and very complicated patient, and the management was also excellent. And as you stated, involving so many specialists in the care of the patient, emergency medicine and surgery and gynecology and vascular surgery.
But what you said that's really important is that emergency medicine led the resuscitation, right? That your team was in charge of the decision making about getting multiple consultants involved, and that can be very challenging as an emergency physician, no matter where you are, to make sure that the right consultants are involved and the right things get done for the patient. I will tell you that if you look at the survival in a patient like this, who presents with significant pelvic ring injury and is physiologically unstable, the chances of them leaving the hospital is only 50%. So even in 2026, as we sit here tonight, their mortality is 50%, which means that the initial resuscitation by the emergency team is absolutely critical. And it sounds like your team did an exceptional job in identifying the injuries, resuscitating early, providing some stabilization of the pelvis, which is critical to reduce ongoing bleeding. And the final, I'll say one more thing and then I can pause for questions, is every morning we have an ortho trauma list. And I look at all the patients who were admitted to the hospital the day before. And if you look at pelvic fracture, almost all of them are motorcycle crashes. So when the patient's coming to you, when you have a patient like this that's in a motorcycle against auto, you should be thinking about a pelvic fracture before the patient even arrives in the emergency department, because the energy transfer is so great. Again, like we've talked about before, unprotected trauma, right? So not within the vehicle, not protected by the vehicle, unprotected trauma. Probably, I would say motorcycle crashes have the highest incidence of pelvic ring fractures of any mechanism that you're going to see. So your team, I mean, if you look at this CT, the Scout that's on the slide here, the amount of disruption of the pelvis is so severe that the problem, as you pointed out, is that you have hemorrhage that's very difficult to control. So I would say excellent case to present and talk about. Really great job by your team, excellent management. And again, this patient has a very high possibility of not leaving the hospital alive. So great job. Very well done. Felizmente, o paciente saiu, foi para a segunda fase de cirurgia da traumatologia, na complexidade maior, e está caminhando hoje em dia. Não teve nenhuma lesão significativa aí de coluna vertebral também, né? E, então, conseguindo, claro, com talvez algumas restrições, mas conseguindo levar a vida. Inicialmente, claro, tentamos fazer uma ressuscitação agressiva com hemoderivados, né? E optamos até por não entubar na emergência para tentar deixá-la mais estável possível no bloco cirúrgico, um ambiente um pouquinho mais calmo. E conseguimos, felizmente conseguimos. Yeah, I agree with that. I agree with waiting to intubate so you could resuscitate her first. So CAB, like we've talked about before, not ABC, CAB. We know that hypotension on presentation is highly predictive of post-intubation cardiac arrest. So that was a very, we would say in English, that was a very clever decision to continue resuscitation and to wait to intubate her later on during her initial course. Uma coisa que me chamou a atenção foi a opção que vocês tiveram o cuidado de fazer uma pseudoanalgesia ou uma analgesia efetiva com ketamina em bomba, né? Isso me achei interessante, assim, essa opção que vocês tiveram na analgesia da paciente. Foi bem desafiador vocês conseguirem manter ela sem dor, fazendo a ressuscitação durante esse primeiro atendimento e não entubar, né? Então, parabéns. Não sei se alguém que está na plateia gostaria de fazer alguma pergunta ou colocação. Eu queria fazer uma observação, antes de a gente então passar para a aula do Dr. Lins, que é bem interessante a gente ver esse início de apresentação e a situação em que cada apresentador está dentro do Brasil e dentro de como funciona o sistema.
queria aproveitar para dar parabéns para a equipe que montou esse atendimento de emergência na cidade de Lajeado. Foram ex-residentes aqui de Porto Alegre que aceitaram o desafio, e a gente vê o quanto cresceu esse atendimento e o quanto está estruturado dentro dessa espírito de equipe, assim. Nos deixa muito orgulhosos, mas também satisfeitos e felizes de ver que o trabalho que a gente tem na formação dos emergencistas, ele pay off, né? Ele vale a pena, ele realmente tem o poder de transformar regiões, de transformar vidas, né? Transformar o sistema. Através da formação dessas pessoas é que a gente vai conseguir ter a transformação do sistema. A gente consegue ver isso direitinho aqui, né? Especificamente em Lajeado. Então, estendo os meus parabéns para os seus chefes. A Ana Paula perguntou qual a dose de ketamina que foi usada. A gente inicialmente pensou uma solução aí de 2 ml de ketamina, então 100 miligramas, diluídos em 100 ml de soro glicosado. Era para correr essa solução aí em 45 minutos, 1 hora. Tivemos uma intercorrência e acabou correndo metade da solução em push. Mas a ideia inicial era, então, correr 100 miligramas de ketamina em 1 hora. Ou seja, 100 miligramas por 1 hora é uma dose boa. A gente tem uma pergunta interessante aqui, fora do caso específico, mas no hospital universitário em que faço residência, os traumas são de titularidade da cirurgia geral e os residentes de emergência participam do atendimento inicial, aos poucos ganhando espaço. Mas o dono do paciente continua sendo a cirurgia. Você sente que no seu serviço vocês perdem ou ganham algo por ter a cirurgia geral como interconsultores e não como responsável imediato pelo caso? Eu acho que a gente ganha porque a gente consegue fazer o atendimento inicial de todo o trauma que chega na porta, né? E como a gente também não tem uma residência em cirurgia geral aqui no hospital, a gente acaba ficando com todos os procedimentos. Então, pelo menos, eu considero como 2 etapas ganhas, né? A gente faz o tratamento inicial, a gente solicita a avaliação do cirurgião geral e a gente consegue fazer os procedimentos na emergência mesmo, sem interferência de outros residentes aí para competir por esses procedimentos. And Guilherme, I'll give you another answer to the question. So here in Charlotte, we have emergency medicine and trauma are side by side in the same room. For a patient like this who is this severely injured, we would have emergency medicine and trauma surgery together. But what we do that's very important is the emergency medicine senior resident and the surgery senior resident alternate being the team leader on odd and even days. So there will be days that the emergency medicine senior resident is the leader, and then the surgery chief is the proceduralist, and then we flip back and forth. So both physicians get to have not only procedural time, but also leadership time, which I think actually the leadership component is even more important than the procedural component with decision-making in the management of these cases. So there are many different ways of accomplishing the same goal, but it sounds like you have a very refined approach, an emergency medicine approach to trauma, which is why we are here tonight, by the way. That's why we're here, to talk about this. Eu acho que uma outra maneira de falar e exemplificar o que o Dr. Gibbs falou, vocês não têm residentes de cirurgia, e tu trouxeste uma informação assim, tipo, a gente fica com todos os procedimentos, a gente tem o paciente 100% nosso, a gente né, enfim, executa a liderança todo o tempo. Num centro de trauma, o ideal é que a gente faça um número de dizendo, que a gente vai compartilhar. Quem é dono, o momento que a gente está falando sobre ser dono do paciente, ainda é um momento em que a gente está na transição para chegar no trauma time ideal, onde as pessoas trabalham junto, né? Não existe ninguém que é dono do paciente, mas trabalha junto. Ao fim e ao cabo, esses pacientes se internam no hospital, eles fazem uma AIH de internação. E quem recebe, quem acompanha esses pacientes, na imensa maioria dos casos, é a equipe cirúrgica. Então, o dono, entre aspas, lá no final do atendimento, ele vai ser encaminhado para uma internação com a equipe cirúrgica, não vai ser com o emergencista. Mas essa ideia que o Dr. Gibbs fala de odds and evens, né, dias alternados de liderança, a gente faz isso
nos nossos serviços dias alternados de procedimento, por exemplo. Então, os primeiros 15 dias, quem faz as pericardiocenteses são os cardiologistas, ou a equipe de cardiologia. Nos últimos 15 dias, a equipe de emergência, ou vice-versa, né? A mesma coisa drenos torácicos e, enfim, procedimentos relacionados ao trauma. A gente divide entre a primeira quinzena, a segunda quinzena, ou os primeiros meses e os meses subsequentes. Justamente porque a gente, estando no hospital de treinamento, um hospital escola, e tendo residentes de todas as especialidades, que provavelmente é o caso do colega que fez esse comentário, né, está no hospital universitário, enfim, tem outros residentes, todos estão ávidos por aprender e participar do atendimento. Mas eu acho que essa ideia de que os chefes têm que passar, na verdade, que a equipe é uma equipe única, não existe competição pelo paciente. O paciente é o foco do nosso atendimento. Para a gente atender ele melhor, a gente tem que fazer isso em equipe, a gente consegue chegar em soluções criativas para o dia a dia do treinamento do residente e até do acadêmico, então, do interno, né? Então, essa coisa de dividir em 15 dias ou dias pares e ímpares faz todo o sentido. A Andrea respondeu... estava respondendo sobre o mecanismo de trauma, né? Então, o namorado dela estava na moto junto, não teve nenhuma lesão, o impacto foi todo nela. A cinemática foi que eles estavam em via preferencial e um carro cruzou na frente. E a analgesia, a gente teve um desafio, inclusive, de tirar a maca rígida, porque ela estava nessa posição rotada, então a gente não conseguia virar ela pela dor e pela instabilidade. Eu imagino que deve ter sido super desafiador mexer nessa paciente, né, antes da analgesia ideal. Mais uma dúvida, então. A minha dúvida não é nem tão... não, acho que ele está escrevendo aí, gente, vou esperar. Quem sabe a gente... são 8h28, tá? Então, vou esperar o Leonardo ver se escreve e termina o raciocínio dele e a pergunta, e a gente segue para a aula, então. Ou se alguém mais tiver alguma colocação. First patients at 8:15, which we take a couple of them that are heart failure EP. Okay, I'm going to share my screen now. Gente, então, ok. O Guilherme, pode tirar o teu compartilhamento. E aí o Dr. Gibbs compartilha o dele. Perfeito. Depois a gente volta para as perguntas. Vocês podem ver o meu slide? Sim. Sim? Okay. Guilherme, that was an outstanding presentation, and thank you for bringing a very difficult case. As I said, pelvic trauma is one of the biggest killers in blunt trauma that we see, and they have so many associated injuries that you described, so really excellent job. I'm going to talk a bit about pelvic ring injuries, which is a special interest of mine, and we'll look at a bunch of x-rays and learn together tonight. So remember, this is my home, Carolinas Medical Center in Charlotte, North Carolina. We see about 105,000 patients a year. We're the only level 1 trauma center in our city with about a million people. We're the 5th busiest trauma center in the United States. And I'm proud to say that our emergency medicine residency is celebrating its 50th anniversary this year. I live in North Carolina, which is on the eastern coast of the United States. But the reason that I'm here tonight is that 50 years ago, I left Brazil to come back to the US after living there for several years in Rio, which was an incredibly formative part of my life. Again, this project that we've been sponsoring with Abramed that's been in place for some time, the goal is to provide a practical evidence-based approach to trauma care with monthly presentations, and Guilherme gave us a fantastic case to talk about. I believe the cases are the most important component of this program, and each month the resident presentations are outstanding. So Guilherme, thank you so much for an outstanding presentation. Again, this curriculum will continue over a 2-year period, and we look forward to hearing your cases. So if you think about the pelvis or the pelvic ring, in very simple terms, I would say that because of the bony and ligamentous structure of the pelvis is the strongest structure in the human body.
Therefore, for in the patient that we talked about, Guilherme's patient, the amount of energy that it took to disrupt the pelvis is very significant. And that not only can that cause significant local trauma, but also associated injuries are very common to the abdominal viscera, to the thorax, to the brain. And in this case, also very important, vaginal injuries need to be looked for carefully and addressed, and also injuries to the sacral plexus can cause neurological impairment as well. So this is a very high energy, high force situation where bleeding is difficult to control and there are many associated injuries. This is what we'll talk about today, really a six-step approach to the patient with severe pelvic ring trauma who is unstable. We'll talk a little bit about the exam and x-rays, then we'll talk about injury patterns, we'll talk about resuscitation that you're already very familiar with, and then pelvic immobilization, followed by other more advanced techniques. So let's talk about the physical exam. And, you know, in my hospital, many of our patients will get advanced CT imaging, but I do believe that a good physical exam is very important for you to zero in on the most likely cause of injury. So any patient that has lower abdominal, back, flank, or perineal pain, as well as pain in the proximal thighs, should be considered for pelvic trauma. And I would say then to carefully assess for pain with palpation of the pelvis in the AP direction and then the lateral direction. Now, one nuance is that when I was in training, we were taught to test for pelvic instability. And the problem with doing that with motion where you apply significant downward force on the pelvis, there are three problems with that. One is it's not sensitive, so you can have significant pelvic disruption with no perceived instability. Secondly, it will not add significantly to what your plain films will give you. But of most importance, you can actually worsen pelvic bleeding. So years ago, and I remember these diagrams, I had these diagrams made for me for a chapter that I wrote about 20 years ago when we would teach these maneuvers to test for pelvic instability. But I would tell you, no, that is no longer recommended. Instead, what you want to try to determine is, does the patient have pain with palpation of the pelvis? But I would not recommend that you try to test for instability. Now, who needs to have plain films of the pelvis? And this is relatively straightforward, but certainly anyone that has tenderness of the pelvic area, the abdomen, the flank, the back, or the thighs. Patients who have external evidence of pelvic trauma that may be a laceration or a hematoma, and also patients who are both unstable after blunt trauma or patients who have altered mental status who cannot provide you with an effective physical exam. So I would say liberal use of pelvic plain film radiography in the trauma room before going to CT scan is important, because if the patient does have a significant pelvic injury, pelvic stabilization before going to the CT scanner is critically important. So make sure that you do a good exam, that you think about the indications for pelvic radiography, etc. Now, when you're looking at the radiograph, there are many things to look at, and you're familiar with all of this anatomy. This is a review for all of you. I would say that a couple of key areas to look at are the sacroiliac joints, to look for displacement here. Also looking for pubic symphysis displacement, and then fractures around the entire pelvic ring. And also remember that when we use the word pelvic ring or pelvic volume, what we talk about is this area right here that is a circular area inside the pelvis. And this concept of pelvic volume of the pelvic ring is very important, because any injury that increases the size of the pelvic ring will lead to a potential space for hemorrhage. So blood will go into that space. Now, also important to know that you don't need to get a pelvic x-ray on everybody. And there are 5 studies here that looked at patients who were alert, hemodynamically stable, and did not have signs of pelvic injury. And you can see here, there are different sizes of the enrollment, but if you're alert and you can cooperate and provide a good physical exam, and you do not have signs of pelvic injury, radiographs can be safely omitted. But I would say in general, we are very, very liberal with plain films in the trauma room, especially in a motorcycle crash. We're going to get those on basically every patient, complemented by an EFAST. Now, let's talk about the different types of pelvic trauma. And when you look at the pelvic x-ray, what you need to understand is, what type of injury is this?
What was the injury force that caused the pelvic injury? What are the effects of the pelvic injury on what we call pelvic volume, and what is the potential for hemorrhage? And we're going to review the three main types of pelvic injury, which are lateral compression, AP or anterior posterior compression, and vertical shear. And you can see here that lateral compression injuries are the most common, followed by AP compression, followed by vertical shear. Any patient that has, after significant force trauma, that has any of these injuries, ideally, if possible, should be cared for at a trauma center because there's a high potential for hemorrhage, and as I mentioned, a high potential for associated injuries. Now we're going to look at the three types of pelvic trauma. And again, you can see this is based on the force delivery to the pelvic ring. This is the most common, which is lateral compression injury that makes up a little more than half of the injuries. And here, in this particular case, the force vector came from the patient's left and caused the hemipelvis to be fractured across the anterior part of the ring. So you can see here a disruption of the anterior part of the pelvic ring. Now, when this happens in the front, when you have a fracture in the front, you will also see in the back that you will have a crush injury of the sacrum. So fracture in the front, crush in the back, that's a lateral compression injury. Now, if you look at this diagram, what you notice is the pelvic volume is not increased. Therefore, lateral compression injuries generally are not associated with as much hemorrhage as the other two types that I'll review next. This right here, the AP compression or the open book pelvic fracture, is very dangerous because the force vector comes from the front of the patient, and you tear the sacroiliac joint ligaments here, and you open up the symphysis, and now you have a very profound increase in pelvic volume. And into this space, in this particular patient, this is the first x-ray that was taken on this particular patient. What will enter this space is hemorrhage. So when you see this x-ray, you should not ask yourself, who was on call for orthopedics? You should ask yourself, when is this patient going to be in an irreversible shock state, and what can I do to prevent that from happening? The last one is also, this is a very dangerous injury, which is a vertical shear injury. And this typically results, in this particular case, the patient had his foot on the floorboard of an automobile, and the force vector came up like this, and this hemipelvis is driven upwards. And you can see here that you also have an increase in pelvic volume. But the other risk here is that all the large blood vessels in the back of the sacrum can be lacerated. So this particular injury, a vertical shear injury, is also associated with very significant potential hemorrhage and exsanguination. Now, usually in this particular, the last one that we saw, this particular patient, you would put them in a binder and push the pelvis back to where it belongs. This case, you would certainly put a binder on, but ideally, if the femur was not broken, you would pull this leg down to length. So you would pull this hemipelvis down and then wrap it in a binder. And we're going to show you some other cases in a minute. Remember again that these patients are at very high risk for hemorrhage, and therefore they're at very high risk for traumatic coagulopathy, hypothermia, and acidosis. So aggressive resuscitation is extremely important. And Guilherme did a very nice job of making sure that the patient had blood products. Also, the patient also had TXA, and he also mentioned of high importance, the patient received supplemental calcium because multiple doses of blood products were given. And again, we know this cascade here of traumatic coagulopathy that results from hypothermia, acidosis, hemodilution, and hemorrhage can be very lethal for the patient. Remember that IV access is critical, and this just shows us the significant increase in flow rates when you go from a 20 to an 18 to a 16 gauge IV. So having large bore IVs in this patient is very, very important. We also know that ideally we want to avoid crystalloid because what this particular diagram shows, as the volume of crystalloid that's infused goes up, so does the incidence of coagulopathy. So I would say in this patient, if you have blood available, I would move directly to transfusion, and I would avoid resuscitation with crystalloid. So, of course, in the back of an ambulance, you may not have blood available, and crystalloid may be appropriate. But in the emergency department, you should proceed very quickly with transfusion. And again,
as you know, that we basically what we recommend are one of two choices: either using whole blood or component therapy. There is some recent evidence that's out there that questions the benefit. Initially, there was a lot of popularity of whole blood. The most recent study on whole blood probably says that there's the advantage of whole blood over 1:1:1 is not as great as we initially thought. So I would say, whatever you have available, whether it's whole blood or component therapy, you want to proceed quickly with initiating rapid transfusion. And as Guilherme mentioned, calcium should be given. I would say any patient who receives more than 3 or 4 units of product should receive a gram of IV calcium to prevent post-traumatic hypocalcemia. We also know that if you develop hypocalcemia early, you can become coagulopathic. You can have problems with myocardial contractility, and you have these patients who develop post-traumatic hypocalcemia actually have an increased rate of mortality. And we've always talked about using the TXA, which is the basis of the CRASH-2 trial that looks at TXA given within 3 hours of injury to reduce fibrinolysis and post-traumatic hemorrhage. Remember also to keep the patient warm. So these are all fundamentals of resuscitation. Now let's talk about pelvic immobilization. And I want you to remember the diagrams when we looked at the AP compression injury, where you have an increase in pelvic volume. When you apply a binder, what you do is you bring the fracture fragments closer together. And in actual fact, if you look at the science, about 80% of pelvic bleeding is venous, not arterial. So by the application of a binder, you can dramatically reduce the patient's bleeding, increase their survival, allow for more resuscitation. And if they're going to angiography, you can stabilize them until they're resuscitated. Now, a little bit of historical trivia. So the first patent for the pelvic binder was actually developed in my hospital. And I had the honor of working with colleagues who were trauma surgeons and emergency medicine physicians and orthopedic surgeons. And we developed a patent on the first pelvic binder a long time ago, now 23 years ago, that was patented in 2003. And now there are many different binders on the market, but this was the first one. This actually came out of our department 23 years ago. And these two X-rays show you on this side an AP compression injury with widening of the symphysis, and this is before the binder is applied. And now after the binder is applied, you can see that increases in pelvic volume here, and now pelvic volume is reduced. So less hemorrhage, less exsanguination, a more abrupt correction of coagulopathy and of ongoing bleeding. This is an algorithm also developed in my hospital. This was done collaboratively by emergency medicine and trauma when ultrasound was first becoming mainstream, where you use ultrasound to, we're stepping ahead a little bit in the presentation, but this was very useful for us to decide where the patient needed to go. So for example, patients who are hemodynamically unstable with a pelvic fracture, we use the FAST exam to determine where they went. If the patient had no free fluid in their abdomen and they were hemodynamically unstable with a pelvic fracture, they would have additional resuscitation, pelvic binding, and they would go to angiography to have angiographic embolization of bleeding of the pelvis. If the patient had free fluid in the abdomen, they would go for exploratory laparotomy. And we created this algorithm about 25 years ago when we were using diagnostic peritoneal aspirate, and we had also increase in familiarity with the FAST exam. And now I would say that's mainstream, but using your FAST can help guide you to the most appropriate next step. Again, if they're unstable and they have a positive FAST, they should have exploratory laparotomy to look for associated injuries. If they're unstable and they have a negative FAST, you should prioritize resuscitation, pelvic stabilization, and early pelvic angiography. Now, there's a couple other advanced therapies that I'll just talk about. The one is Reboa, which is the resuscitation intravascular balloon. And there was a lot of enthusiasm about using Reboa, especially in pelvic trauma, when you would pass the catheter up here and you would actually occlude this was called a zone 3 Reboa, where you would occlude the distal aorta and prevent pelvic bleeding. Unfortunately, the data on Reboa is not very encouraging,
And I think while there was a lot of enthusiasm about using Reboa 3 to 5 years ago, I think the most recent data is not really supporting the use of this technology. There's also something called pre-peritoneal packing, where a surgeon will open up the anterior abdominal wall and introduce packing into that area. And this can also be used to compress the pelvis and to reduce bleeding, especially in situations where you do not have access to angiography. And lastly, with pelvic embolization, we know this can be life-saving. And I would say that in our hospital, we have this available to us 24/7. So if I see the pelvis that Guilherme showed us, a very early phone call will be to interventional radiology to get them mobilized to prepare for angiography if we believe that that's going to be necessary. So when we look at the literature on this, what we see is, again, angioembolization, so pelvic angiography reduces mortality. Pre-peritoneal packing can be beneficial to the trauma surgeon in the unstable patient, especially if angiography is not available. And ultimately, I think Reboa, the final word on Reboa is still not out there. And I think there is significant skepticism about Reboa. Okay, so here's the summary. Huge energy, and then we'll look at some x-rays together. So huge energy transfer. Think about associated injuries, 50% mortality if they present with a blood pressure of less than 90. Know your injury mechanism. So lateral compression, AP compression, vertical shear. Know how they affect pelvic volume. And once you've determined in a patient who is unstable that they have a significant pelvic injury, aggressive resuscitation, pelvic immobilization, defining other injuries, and deciding whether the patient's going to go to the angio suite or to the operating room is very important. Okay, we'll finish and we'll look at some x-rays together. And I'm not going to ask you, but I'll pause for a second. And the question is, for each of these x-rays, which is the type of injury? Is it lateral compression? Is it AP compression? Or is it vertical shear? And we have about a dozen x-rays to look at, and then we'll be done. So what fracture type is this? We know that you see symphysis diastasis. There's a little bit of widening of the symphysis of the sacroiliac joint here on the left. So this is an AP compression. The force is delivered from the front, and the pelvis opens like a book. This next injury, again, it's a little more subtle, but you see a fracture right here in the front, and you see some disruption of the sacrum. So this is a classic lateral compression injury where the force vector comes from the side, and you have a fracture in the front, and the sacrum is crushed in the back. Again, that's a lateral compression injury. This one right here, this one is a little more complicated because you have an iliac wing fracture. But again, you can see that one hemipelvis is lower than the other. And this is a patient that has a vertical shear injury. And these, again, can be very, very problematic because oftentimes you're going to have injury to the vessels as they course through the sacrum, the lower sacral vessels. Here's another one here. This one is an obvious AP compression injury. You can see pubic diastasis right here, widening of the sacroiliac joint on the right, so anterior posterior compression. Here's another one here, and this one, there's a little bit of a clue because there's actually contrast in the bladder, and the bladder is pushed over to the left. And what the clue here is the bladder is pushed in this direction, so the injury's got to be over here. And again, here you can see the fracture in the front, typically a horizontal fracture in the front, and you'll typically also have a fracture of the sacrum in the back. So lateral compression, again, horizontal fracture in the front part of the ring, crushed fracture in the back. And here you can see a pelvic hematoma that is actually pushing the bladder to the left. Okay, another one here. And this patient has several different fractures. Again, lateral compression injury. And you can see this one has a little bit more pronounced of a sacral fracture on the patient's left with fractures in the front that define a lateral compression injury, which means the energy force came from the left. Almost done. This one right here, again, significant diastasis. This is a little bit of a combination injury. It's mostly AP compression. There's a little bit of vertical shear here, but AP compression is the predominant classification of this injury. Again, a lot of diastasis here of the SI joint. And then this last one here is also an AP compression vertical shear. And I think that's it. Oh no, the final one, I'm sorry.
This one's a little more interesting. So big diastasis, and there's also a vertical fracture of the sacrum. So this is also an AP compression injury. And there you can see this is before the binder and this is after the binder, and you have some improvement there. Okay, so I will stop there and be happy to answer any questions for you. I'll stop presenting. Acho que foi uma revisão muito boa, Dr. Gibbs, muito boa mesmo, e eu assim, ó, foi muito rápido aquele slide onde tinham as 3 possibilidades de tratamento do paciente instável. Eu queria ter feito um print mandado para os coordenadores da minha emergência e para os gestores da minha cidade, porque absolutamente nenhum deles nós temos. Nós não temos reboa, nós não fazemos packing peritoneal, pelo menos assim, até os nossos cirurgiões do trauma fazem, obviamente, no transoperatório, mas não é uma coisa que a gente até poderia fazer em paciente instável na sala, a gente não costuma fazer, e a gente não tem angiografia. Não tem angiografia, quer dizer, a gente faz angiotomografia se necessário, mas a gente não tem capacidade instalada no nosso hospital, e vejo que a gente está falando de Porto Alegre, e num hospital de trauma que é conhecido, renomado no país. Não temos como fazer angioembolização ainda. Eu até espero que um dia a gente consiga fazer. Não sei como é que é a realidade lá para o Guilherme, se isso foi até cogitado nessa paciente, se vocês têm condições de fazer alguma dessas intervenções, mas eu queria muito ter tirado foto aqui. Também não temos. E é interessante porque é o padrão ouro, é o tratamento de escolha em sangramentos arteriais de fratura de pelve, que são aqueles que realmente matam muito rapidamente. Não é a maioria dos casos, mas quando acontece é o que a gente tem que fazer, né? E é difícil, assim. Também antigamente, agora está menos, mas antigamente era muito complicado convencer um traumatologista generalista de levar uma fratura complexa para o bloco. Eles sempre diziam que o sangramento, que eles não tinham muito o que fazer, que botar um fixador interno ou botar um fixador externo não necessariamente faria parar o sangramento, né? Enfim, então, assim, realmente era mais, agora a gente está um pouco mais organizado quanto aos nossos fluxos, mas pode ser um podem ser casos desafiadores. Então, Ana Paula, seu áudio está um pouco difícil de ouvir. Depende de tecnologia que às vezes a gente não tem. And I would say, Guilherme, remember that, like we talked about, your team did exactly what the patient needed, because 80% of the bleeding in pelvic trauma is venous and not arterial. The number of patients who actually will require angiography, and you may not know that before you begin, but the number of patients who require angiography will be relatively small, and like you did, pelvic binding and resuscitation is really the most important component of their care in the first hour. So congratulations, really very, very nicely done. Perdi a conexão na minha casa. Desculpem. Eu ouvi o nicely dando do Dr. Gibbs e concordo, vocês fizeram um ótimo trabalho no atendimento dessa paciente, se era isso que vocês estavam comentando. Exatamente. Eu acho que não tem nenhuma pergunta mais adicional ao chat, não sei se vocês querem fazer mais algum comentário, a gente está assim, são 5:45, estamos chegando no final da nossa reunião. Acho que é isso, então. Então, Dr. Gibbs, eu agradeço muito a sua participação mais uma vez. Guilherme, muito obrigada por ter trazido esse caso tão desafiador, sensacional, por ter, assim, vou falar uma coisa mais pessoal, assim, me enchido de orgulho dos nossos ex-residentes que estão fazendo um trabalho muito sensacional e transformador
no hospital aí de Lajeado e no sistema, que continuem assim, então parabéns. E eu acho que a gente se encontra mês que vem, na última terça-feira do mês, às 8 da noite, estaremos todos aqui. Aguardem pelo próximo caso. Muito obrigada pela participação de todos. Um abraço. Sim, e para mim esse é o melhor dia do mês, sim, eu vou esperar para o mês que vem, e para mim, para assistir o crescimento da medicina de emergência no Brasil é um grandíssimo prazer para mim. Então, parabéns, Guilherme, e parabéns para todos que estão aqui com a gente hoje, essa noite. Muito obrigada a todos por participarem. Fala, Guilherme, desculpa. Perdão, com certeza, muito obrigado. Obrigada, tchau, gente. Até o mês que vem. Até o mês que vem.